Olá. Hoje a nossa conversa vai direto para o capítulo 24 de 2 Samuel. A coisa já começa assim com uma tensão no ar, né? A ira do Senhor contra Israel, e isso leva o rei Davi a tomar uma atitude bem controversa. Sim, controversa mesmo. Ele decide fazer um censo militar. Exato. Manda contar os homens de guerra em Israel e Judá. Ele chama o Joabe, seu comandante, e a ordem é essa: percorrer todas as tribos, de Dan até Berseba, para saber o número de combatentes, quer dizer, o tamanho do exército dele. Pois é, mas o Joabe, ele reage mal na hora, né? Reage sim, mostra uma baita relutância. Ele até pergunta para o rei: mas por que o meu senhor quer fazer isso? Exatamente, essa hesitação do Joabe é um sinal, né? Talvez ele já sacou ali o perigo. Quem sabe um excesso de orgulho do Davi. Ou, tipo, uma confiança na força dos números, sabe? Em vez de confiar em Deus como era o esperado para Israel. Entendi. Mas enfim, a ordem do rei prevaleceu. Prevaleceu. E foi uma tarefa enorme. O texto diz que levou mais de 9 meses para terminar. Imagina, rodar o país todo. Nossa, sim. Cruzando o Jordão, passando por Gileade até Sidom, Tiro, Berseba. Foi longe. E no final, chegam os números: 800 mil homens em Israel. E 500 mil em Judá. É gente pra caramba. Um exército gigantesco. Só que logo depois de receber essa notícia, acontece algo inesperado com Davi. Pois verá. Aí que a ficha cai pra ele, né? O texto fala que seu coração o acusou. Bateu um remorso profundo. Na hora. Na hora. Ele confessa pra Deus: pequei gravemente. Agi como um tolo. Essa consciência do erro é quase imediata. Mas fica a pergunta, né? Por que exatamente esse censo foi um pecado tão grave assim? O texto não detalha tanto. É verdade, não tem uma explicação tintim por tintim. Mas a gravidade fica óbvia pela reação do próprio Davi e, claro, pela punição que vem de Deus. Certo. A interpretação mais comum e que faz sentido olhando a história de Davi é que esse ato foi uma demonstração de autoconfiança exagerada. Ele estava se apoiando na força militar, na capacidade humana. Deixando Deus de lado, de certa forma. Exatamente. Quase o oposto daquele Davi jovem que enfrentou Golias só no confiança em Deus, lembra? Parece que o poder subiu um pouco a cabeça aqui. E a resposta divina não demora. Vim pelo profeta Gade. Isso. E Gade apresenta para Davi aquelas 3 opções de punição. Terríveis, né? Terríveis. 3 anos de fome no reino, Ou 3 meses fugindo dos inimigos. ou então 3 dias de peste na terra. Uma escolha muito angustiante. E a escolha do Davi revela muito sobre como ele via Deus, né? Como assim? Ele escolhe a peste e diz algo como: prefiro cair nas mãos do Senhor, porque a misericórdia dele é grande, do que cair nas mãos dos homens. Quer dizer, mesmo esperando o castigo, ele confia mais na misericórdia divina do que na crueldade humana. Exato. É uma aposta na natureza de Deus, mesmo na hora do aperto. Mas a consequência é brutal. A peste vem e 70 mil homens morrem em Israel. 70 mil. É um número assustador. A coisa vai até o limite, quando o anjo destruidor está pronto para atacar Jerusalém. Aí o Senhor intervém. Ele se compadece, né? O texto diz que ele se arrependeu, no sentido de lamentar o mal, e manda o anjo parar. E o local onde isso acontece é crucial. A eira de Araúna Jebuseu. Isso, uma eira. Era um lugar para debulhar grãos, né? E Araúna era um jobuseu, dos povos que moravam ali antes. Isso, um detalhe importante. Esse local vai ganhar um significado enorme depois. E quando Davi vê o anjo, ele se desespera e assume a culpa toda. Ele fala: fui eu que pequei. Mas estas ovelhas, o povo, o que fizeram? Castiga a mim e a minha família. Olha, essa atitude dele, mesmo tendo causado o problema todo, ele não se esconde, ele assume a bronca, tenta proteger o povo. É um lado líder dele aparecendo, mesmo na falha. Com certeza. Mostra a responsabilidade, né? Um lampejo do pastor de Israel. Então Gade orienta Davi a construir um altar ali mesmo, na eira de Araúna. E Davi vai lá falar com Araúna. E o Araúna é super generoso. Oferece o terreno, os bois para o sacrifício, a madeira. Tudo de graça. Mas Davi recusa. Ele faz questão de pagar. E a justificativa dele é muito forte. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custaram nada. Puxa. Ele insiste em comprar. Paga 50 ciclos de prata pela eira e pelos bois. Não era pouco dinheiro.
O que essa insistência em pagar significa? Qual o princípio aí? Acho que ressalta algo fundamental sobre sacrifício e adoração genuína. Tem que ter um custo pessoal, sabe? Não pode ser só conveniência, algo que você ganha fácil. O valor está ligado ao custo. Exatamente. Davi entende que para reparar o erro dele, para se reconciliar, era preciso um custo real, um sacrifício de verdade. Então ele constrói o altar, oferece os holocaustos, as ofertas pacíficas, e aí? E aí, Deus ouve a oração. A praga para, o ciclo se fecha. Ufa, que capítulo intenso. Muito. E ele termina assim, né? Com a crise resolvida pelo arrependimento, pela intercessão e pelo sacrifício de Davi naquele lugar específico. Isso deixa a gente pensando, né? Como é que funciona essa interação entre a soberania de Deus, a nossa responsabilidade pelas consequências dos nossos atos e o poder que o arrependimento e a reparação têm? Interessante. Líder, né? Como equilibrar essa relação com o divino, a responsabilidade pessoal e o bem do povo? É uma dinâmica complexa e super atual, se a gente parar para pensar. Fica aí a reflexão.